Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente atualizar sobre o VGHF. Hedge Fund da Valora, tá bastante descontado, perto das mínimas, está sendo negociado a 6,87, até subiu 1% aí no pregão de ontem, pagando dividend yield de 15,50%, tá? Baita dividend yield, e está no PVP de 0,81. Então está bastante descontado também nessa métrica do PVP. Último rendimento 9 centavos, corresponde a um dividend yield mensal de 1,2%. Ok? Indo aqui para o relatório gerencial, 97,4% do seu patrimônio líquido já está alocado em ativos-alvo, né? Distribuição de rendimento, que dá para a gente passar. Ao longo do mês, houve uma variação negativa no patrimônio líquido do fundo, ao redor de 16 centavos por cota. Então, né, o patrimônio líquido sofreu aí com marcação a mercado, também os fundos imobiliários que tem dentro, enfim. Atualmente, a carteira de cotas de FII líquidos do fundo representa 36% do seu PL. Em novembro, já representava 36,3%, nível mais alto historicamente, que foi atingido através dos movimentos de vendas de CRIs e aquisições de contas de fundos imobiliários ao longo do último trimestre. Contas ou cotas, né? Aproveitando a queda do mercado. Dessa forma, o foco da gestão ao longo do mês de dezembro foi de principalmente rebalancear a carteira de CRIs do fundo, peso CDI versus IPCA. Ok. Ao final de dezembro, a carteira de renda passou a representar 58,7% do total de ativos-alvos. Ativos-alvo do fundo versus 58,9% no mês anterior. Aqui, casos de inadimplência, né? Isso daqui é informação importante aqui desses parágrafos. É CRI e Celina, que passaram a representar 1% dos ativos do fundo após PDD. Então, 1% aqui está inadimplente. Continua inadimplentes desde o mês de junho. As negociações para a solução dessa questão ainda estão em andamento. O CRI Guaiacurus, que representava 0,8% dos ativos, deixou de existir e atualmente o fundo passou a deter participação indireta em 2 terrenos na cidade de São Paulo. Então, não está mais inadimplente, conseguiu a garantia. O gestor está em processo avançado de vendas dos mesmos. Bacana, bom ver esse ponto aqui. Aqui, no início do mês de janeiro, o fundo celebrou o compromisso de venda dos terrenos referentes a então vendeu os terrenos, a transação deve ter uma ordem da face da ordem de 44% maior do que o saldo devedor, então bem bacana aqui. Tá? Aqui os CRIs, concentrações, né, 4,65% do PL nesse Elbor, 3,31% Veigri-Mes, então tem uma principal concentração, os outros tá mais diluído, ok? Então, vamos passar aqui. Carteira de ativos, né, então tem ações, tem os fundos imobiliários aqui, bastante fundo imobiliário, vamos ver a maior concentração. Maior concentração é menos de 1%, é um fundo imobiliário, aliás, que é meio desconhecido, né, mas tem esse RBR Log FI, 0,75%, tem um da Valor aqui com 0,65%, tem RECR, então aqui tem bastante fundo imobiliário aí, mas bem diversificado. Com os outros ativos, aqui a rentabilidade da carteira, sensibilidade, bom, distribuição de resultados, né? Vamos ver aqui, a gente tem aqui esse daqui é o resultado de dezembro, então distribuição 0,09 e o resultado foi um pouco menor, então usou um pouquinho de reserva aí, mas praticamente a mesma coisa, tá? Gráficos de diversificação, então alocação por estratégia, então tem crédito, tem fundo imobiliário líquido, tem SP, fundo imobiliário, FDIC, tá? Alocação por alvo, PL de ativos alvo, então a gente tem que fundo imobiliário é 42,7%, né? Tem um pouco em ação, bem pouco, depois a gente tem CRI, que é quase 50% basicamente, ok? Bom, que outras diversificações, a questão de indexadores dos CRIs, então a maioria está em CDI, né, pela cor aqui, a maioria também é residencial, locação de fundo imobiliário, a maioria aqui de escritório, segundo a maioria de desenvolvimento, bacana. Aqui alguns gráficos de diversificação, né,
Dá para a gente pular. A evolução do patrimônio líquido, a gente viu que variou negativamente. E se a gente pega aqui, desde outubro variou negativo para novembro, novembro negativo para dezembro, né? Então vem sofrendo bastante aí nos últimos meses. Movimentações: compra da Multiplan, compra Iguatemi, compra Allos, comprou esse Elbo, comprou o Rock, né? Pelo menos aqui a gente tem na coluna da compra. Então aparentemente são compras, tá? Fundo imobiliário da Quineia, Core, BB Premium Mouse, BBig comprou também. Enfim, tem algumas movimentações. Aqui já tem um detalhe dos ativos, dá para a gente pular. Vamos lá para baixo. Desempenho no mercado secundário, bom, a gente já sabe que a performance vai estar para baixo, né? Ok, indo aqui pro resumo, então a gente tem resultado 10, distribuição 9. Então acho que eu me enganei ali. Parece que vamos ver aqui de novo. Opa, onde é que tá? Dezembro, a gente tem negociações, tem despesa, resultado passivo de distribuição. Ah, tá, foi maior. 15 milhões, distribuição um pouco menor. Realmente. Então, conseguiu acumular um pouquinho. Tem 2 reservas ali de 2 centavos de reserva acumulada, não tem alavancagem. Teve um pouco de ganho capital ali das negociações, tá? Tem taxas aqui bem. Se bem que a taxa não é tão elevada, mas tem uma taxa de performance um pouco fácil de ser atingida, né? Uma B5, se não me engano, IPCA mais 5, por aí. Acaba sendo um pouco mais tranquilo, ok? Preço teto do fundo, vou considerar de tijolo, é um hedge fund, né? Tem tijolo, tem CRI, então fica um pouco mais complicado. Mas aqui, só para não ficar sem, eu vou colocar o hedge fund, tem bastante fundo imobiliário, eu vou colocar um spread maior, ainda analisada de 0,09, que foi o que teve de entrega. A gente tem um preço teto de 10,24. Claro, né? Esse preço teto não vai ser nada real, assim, né, que faça sentido, pois o fundo tem 50% em CRI. Então, claro, teria que fazer um preço teto bem mais estruturado ali, 50% tijolo, 50% CRI, fazer uma média ali, talvez, né? Enfim, a gente vê aqui que, pegando o preço do tijolo, tá bastante descontado, né? O fundo tá entregando, referente à cota patrimonial, um baita dividend yield, tá? Não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, mas um estudo aqui que eu faço com vocês. E vale a pena cada um tirar as próprias conclusões dependendo da estratégia, ok? Obrigado, pessoal, pela atenção e até o próximo vídeo.